nós vamos passar por aí daqui a uns tempos, mas sim, a mulher manipula, eu não sei, a mulher manipula. Hum, Bem, essas coisas são enciclopédicas. Eu começar a falar delas assim de uma forma demasiado rápida e improvisada, para mim é um pouco difícil só por isto. É porque os mal-entendidos são gigantescos. Qualquer coisa que se diga que não tenha contextos extremamente fortes e conseguidos são enormes. Agora, pode-se dizer é que o homem não pode dominar a mulher sem ele próprio se empobrecer pelo caminho. A maior parte de tentativa de dominar e subjugar a mulher só representa um enorme medo que o homem tem do poder feminino. Agora, o homem não deveria ter medo do poder feminino porque o poder feminino não é o poder masculino. Isto é, se os homens deixassem de se preocupar tanto em dominar a mulher, eu penso que isto, neste momento, estamos noutro sítio. Mas, coletivamente, eu iria descobrir que a mulher, se lhe for dado todo o espaço e as ferramentas, a segurança emocional e a dignidade que lhe é devida, a mulher vai explorar territórios e desenvolver abordagens e desenvolver um poder que não tem nada a ver com o masculino, é completamente outro. O que eu acho que não resolve o assunto ainda, porque se calhar o medo que os homens têm do poder feminino é porque ele é mesmo diferente. É que um homem consegue bem com o poder de outro homem, que nós entre nós entendemos sempre. Agora, o poder feminino é muito estranho. Portanto, eu não tenho a certeza, sabe, há uma série de camadas, aí. Hum, sim, sim, é interno, é interno. Sim, sim, sim. O andrógeno deveria ser capaz de ocupar as duas posições, o centro e o exterior. Sim, sim. Vocês vão-me assistir durante muito tempo a insistir no masculino e no feminino, porque se nós não compreendemos o que é o que é que são as características exclusivas do masculino e do feminino. E se não conseguimos uma história da masculinidade e uma história da feminilidade, e que mulheres é que nós somos agora, e que homens é que nós somos agora, e porquê, e o que foram as nossas avós e os nossos bisavós, de onde é que vem tudo isso, nós... eu diria que sim, que a síntese planetária pode fazer qualquer coisa com qualquer um de nós em qualquer momento. Mas isso não significa que não se compreenda o que foi e porquê é que foi. Afinal, uma boa parte da medicina tem a ver com biologia, uma boa parte da biologia tem a ver com história natural. E provavelmente a iniciação da Terra e da humanidade tem a ver com psicologia, e a psicologia tem a ver também com a história do comportamento. É só nesse sentido. Dito de outra maneira, acho que sim, acho que as mulheres estão mais próximas do androgenato que o sexo masculino, sim. Neste momento o sexo masculino está em stand-by. Está suspenso. Até novas ordens. Está suspenso, mas atenção, vem aí. Mas vem aí. Há uma nova masculina. Os homens são muito sofisticados. Não? Eles há aqui uma fase desde os anos 80 para cá em que a masculinidade parece que se desenraizou e que perdeu o seu sentido. Por isso é que é importante os contextos e os lugares e os porquês. As grandes perguntas são: o que é ser homem? É trazer comida para casa? É caçar? A maior parte das mulheres, quando estão na primeira fase de acasalamento, dizem que não. Quando têm 2 filhos, dizem que sim. E portanto ficamos sem saber. Afinal, não ou sim? Quando estão só a namorar, não quero nada, caçar, que horror, não, isso é primitivo. Assim que tem o segundo filho, como é que é? Como é que vamos fazer? Portanto, voltamos. Portanto, esse processo. O que é ser homem?
É verdade. É verdade. Reparem, há muitas imagens do masculino. Pois, mas aí o homem começa a deprimir. Então, não, eles precisam de conquistar o impossível. O homem é um indivíduo que se dirige para o impossível. Se vocês tiram o impossível ao homem e anulam-no. E mascularam-no. Ora, ou a mulher é impossível e ele está muito interessado. Olha uma mulher impossível. Se a mulher é excessivamente possível, ele começa a desinteressar-se. A menos que eles tenham uma cumplicidade já hiperbólica. De uma maneira geral, os homens estão em busca do impossível. Olhem bem para a psicologia masculina. Mais rápido. Se nós pudéssemos, já tínhamos ido ao Sol. Que é impossível. Onde está o impossível está a psique masculina. Isso é o mais belo da psique masculina, é a sensação de romper com todos os limites. Por isso que os homens servem. E isto os homens entendem entre si. E mesmo depois de serem pais e avós, a sensação de where no man has gone before permanece. A filosofia da aventura e do impossível marca claramente a energia masculina. Seja Bach, que aquilo é um bocado impossível, seja um astronauta, seja espiologia, os homens gostam de ir a sítios impossíveis, fazer coisas no limite. Se não forem até aos limites de si próprios, engordam, entristecem, maltratam as mulheres, perdem-se. Eu não conheço. Claro que há indivíduos de sexo feminino com uma energia masculina fantástica e que gostam de fazer espiologia, alpinismo e de fazer uma série de outras coisas. Eu estou a falar de desporto e estou a falar de investigação natural, mas pode ser para dentro, pode ser a psicologia junguiana, pode ser as artes, eu sei lá. Comentários internos aparentemente impossíveis e quais acreditam mesmo se eles têm lá mais tarde. Como é que você tem filhos e aceitá-los? Isso também é uma viagem interna para um desconhecido que está a acontecer para os pais. O que é muita pressão. Isto também é um exercício de exploração. E é metafísica, porque cada filho é uma metafísica que fala, não é? Antes de nascer e depois de nascer. Sim. Só que eles vão à procura para fora e nós vamos à procura para dentro. Sim, mas o que é interessante é que quando vocês vão à procura para dentro e para cima, os resultados são para fora. Exatamente. E quando os homens vão à procura para fora, os resultados são para dentro. Não há nenhum grande viajante que não seja um indivíduo espiritualmente desenvolvido. Não há, a partir de um certo momento dentro e fora começam a desfocar-se. Os homens, quando vão em busca do impossível, estão só em busca de Deus. Só que fazem-no através da metáfora do mundo. Marco Polo e assim sucessivamente. Nós vamos entrar por aí em detalhe. Em detalhe. Nós vamos entrar, quando entrarmos na psicologia masculina, até dói. Quando as mulheres vão em busca... A metáfora do homem é o mundo. A metáfora da mulher é o corpo. E, portanto, os poderes do corpo. Enquanto que a metáfora do homem são os poderes do mundo. Já repararam? Então, eu não estou a tentar simplificar. Isto é o resultado de muita psicologia junguiana. Marie-Louise von Franz. Os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Paula, desculpa, só um segundo. Mas isso é uma fase a seguir. Isso é a fase a seguir. Força? Eu vejo esses sinais nos homens e lembro-me deles, não sei como. Eu sei o que é sentir aquilo, mas não sei quando, mas percebo aquilo. Agora posso ser mais outro lado. Não dá jeito, ou ser aquilo agora, não é? Pois. Mas percebo que eu sinto isso. Pois é. Não, foi isto. Claro. Não só temos o outro aspecto dentro de nós, como trazemos a herança genética da espécie toda em nós. Afinamos um bocado. Paulo. A questão de que o homem transporta o sacerdócio e que a busca desse impossível tem a ver com a transmissão do conhecimento que vem de cima, digamos assim, da verdade, do real.
e que a mulher transporta a vida E a multiplicação. e a multiplicação da vida, e esses papéis são opostos e complementares. Mas, Sim, diz. só vamos falar de porque senão o cara não faz. Se quiserem vamos por aí, mas antes do homem e da mulher há esta questão aqui. Isto não é nem masculino nem feminino. Claro que pode ser igual masculino e ser À volta é feminino, mas antes de mais nada, esta estrutura que vai servir para estudar homens e mulheres é a base, ok? O círculo e o ponto ao centro são a base de tudo o que vem depois. Claro que os homens dão início aos processos no sentido espiritual e psicológico. Eles têm a ignição, eles dão início ao processo e fazem descer as imagens sagradas até ao plano em que a mulher pega nelas e multiplica em todas as direções. Que estes papéis podem ser invertidos? Claro. Se no futuro vamos ter uma anulação do masculino e do feminino, não creio. Não vejo muitos sinais. Que as mulheres estão a adquirir qualidades masculinas e os homens estão a adquirir qualidades femininas, sim. Se isso serve para anular a polaridade, não. Serve para aumentá-la. Um indivíduo mas com uma polaridade feminina bem equilibrada é um indivíduo muito mais preparado para se relacionar com as mulheres, e uma mulher com a polaridade masculina desenvolvida está muito mais preparada para se relacionar com os homens. Portanto, nós não estamos a caminho do androginato, estamos a caminho do enriquecimento psicológico, é diferente de androginato. Androginato deixa de haver polaridade. Eu não sei se a Terra, do ponto de vista elétrico, já está pronta para a ausência de polaridade sexual. Sexual no sentido das polaridades mesmo. A energia na terceira e na quarta dimensão e até na quinta dimensão usa polos para se movimentar. Só na sexta e na sétima é que os polos transmutam noutra coisa. Mas isso... podemos ver isso mais tarde. Estou sempre a empurrar os assuntos para o futuro. O centro e o círculo é a base o início do estudo da psique, é também o início da cidade, o início da aldeia, o início da família, o início do homem que se conhece a si próprio. Notem que daqui a pouco isto divide-se em 4 e vocês têm 12 signos aqui. Mas antes disso, antes da divisão em 4, é mágico. Quando o homem para encontrar um centro e um círculo, nesse momento nasce a família, a agricultura, a cidade, o templo, o sedentarismo. E o que é o sedentarismo? É que a viagem deixou de ser horizontal e começou a ser vertical. Claro que há muita inércia associada ao sedentarismo e há qualidades magníficas no guerreiro. Se nós deixarmos de ter guerra e guerreiros, vai ser péssimo. Claro que a guerra tem que subir de nível e de qualidade, mas um mundo sem energia guerreira é um mundo a menos que é sempre guerreira. Porque existe um combate eterno entre a ilusão e a verdade. Sim, a guerra física acho que já deu o que tinha a dar. O que vem aí é a guerra entre a ilusão e a realidade. A ilusão tem muita força. Portanto, a guerra continua. E se vocês tirarem, por exemplo, em relação aos homens, se os homens deixarem de fazer a guerra, começam-se a destruir a si próprios. Eles têm que fazer uma guerra de alta qualidade. Têm que evoluir na espada. Têm que encontrar territórios de combate cada vez mais altos. Afinal, lutar contra o cancro ou a descoberta da penicilina tem a ver com guerra, não é? Têm que lutar contra si próprios. A medicina e a guerra têm muito a ver, porque é preciso... Quando eu digo guerra, é no sentido sagrado do termo. As guerras que vocês veem nos jornais e na história não têm nada de sagrado, são profanas. Eu estou falando na guerra no sentido original, a energia guerreira que marca os homens. Assim como uma mulher pode dar à luz filhos e não ser mãe. Assim como um homem pode fazer uma guerra física e não ser ainda um guerreiro. Portanto, sabem? As coisas não são nada lineares.
De qualquer forma, este círculo em torno do centro marca o início das relações entre o sagrado e o cotidiano. Antes, o que nós tínhamos era o medo e a superstição associados ao território e à conquista constante. Então vocês tinham um indivíduo cheio de medo, supersticiosamente motivado, que ia cada vez mais longe, mas não é o mais longe real. É conquistar mais território. E a fome dele é cada vez maior, o sentido vazio interior é cada vez maior, a solidão é cada vez maior, a desorientação é cada vez maior. Isso marca o momento em que a Ordem de Melquisedeque entra na nossa história. E claro, antes disso já havia sonhos, premonições, intuições, mas a chegada de uma doutrina cósmica autêntica e não de um mero produto de imaginação, mas a chegada de uma doutrina cósmica autêntica vem com essa ordem. E o que eles dizem é: vamos fechar o círculo e vocês vão se encontrar aí dentro. E este círculo com aquele centro é um símbolo do homem psíquico. Do homem que já não é só uma máquina de força e de energia, mas um ser que se quer conhecer a si próprio. E é muito interessante porque esta divisão aparece em todo o mundo quase ao mesmo tempo, há 6.000 anos. China, no mundo pré-colombiano, hebraico, sumério, celta. Claro, estamos a falar, há 6.000 anos, é 4.000 anos antes de Cristo. Surgem estes primeiros círculos com a cruz ao meio. Já lá estavam quando os cristãos chegaram ao mundo celta. Sempre existiram na Índia, sempre existiram entre os maias. Esta divisão do círculo em 4 é eterna, é universal. E há um momento em que ela acontece. E é como se a ordem dissesse: agora que vocês se concebem como uma qualidade em expansão, isto é, como um germe qualitativo em expansão, porque existem estas forças, agora que vocês se concebem como uma corrente de vida capaz de se dar ao mundo, agora vocês sabem que a abundância não vem de fora, dos territórios conquistados, mas vem do centro. O que a ordem ensinou aos homens é que quando os seres humanos se centram, eles tornam-se inesgotáveis. Porque desse centro vêm os 4 rios que saem do paraíso. Desse centro vêm estas correntes que são capazes de irrigar o mundo à nossa volta. Então é muito interessante porque não só a agricultura, como o conhecimento, a escrita, as cidades, tudo isso nasce na altura em que o homem deixa de estar virado para fora e começa a conceber-se como um centro radiante, como um centro generoso, como é a passagem do medo para a radiação. É como se a ordem de Melquisedeque dissesse aos homens: onde vais tu e por que tens tanto medo? Onde vais tu fez com que se virassem para dentro. Homens e mulheres, obviamente. E porque é que tens tanto medo? Fez com que eles percebessem a estrela radiante, que é o ponto no corpo onde o eixo nos atravessa. Onde o eixo, aquele eixo que nós desenhamos no início, nos atravessa. E a partir desse momento, o homem passa a conceber-se como alguém que dá e não como alguém que tira. Mas para que eu dê, eu tenho que revolucionar a concepção de mim. Tenho que sair daquela fase pré-Melquisedeque da superstição, do medo e da guerra com G pequeno. Tu ias dizer algo? Há pouco, em 3 palavras que foram abordadas no encontro anterior, e à medida que ias falando, elas batiam forte. Dignidade, liberdade, exatamente. Realmente essa viagem para dentro, esse estrondo que é feito através da ordem de Melquisedeque,
Não dá margem nenhuma e o indivíduo é tocado por uma liberdade que não se explica. E surgiu-me a questão: qual a diferença entre um sacerdote e uma sacerdotisa? Até que ponto é que os impossíveis do masculino não são os mesmos impossíveis do feminino? A psique feminina nasce muito próxima do divino e primeiro precisa de emergir plenamente à luz do dia para depois encontrar uma outra passagem para o divino. Agora entramos noutro... Não, tudo bem. Como é que eu hei de pôr? Eu vou tentar ser sintético hoje, está bem? A diferença entre sacerdote e sacerdotisa. Primeiro, a diferença psicológica entre homem e mulher. Em profundidade, apesar de eu vou ser sintético, mas em profundidade, o que acontece é mais ou menos isto. Esta é a linha da Terra. Daqui para cima é o céu e daqui para baixo é o mundo subterrâneo. Então vocês têm aqui nuvens e mais nuvens e ainda mais nuvens. Depois tem aqui uma montanha. E o oposto da montanha é a gruta, não? O que acontece é que os homens nascem sobre a terra. E têm como... E reparem, o que motiva um sistema psicológico dinâmico é a sensação de não ser completo. Quando nós sentimos que não somos completos, estamos em movimento. Para um indivíduo, quer dizer, seja para um indivíduo mais primitivo, seja para um indivíduo mais lúcido, aquilo que faz com que ele não se sinta completo é tão importante quanto Deus. Tu não queres saber de Deus se a próxima coisa que te faz sentir completo está já ali ao lado. É para aquela que tu vais. Ninguém se dirige para Deus. Nós dirigimos para aquilo que nos vai fazendo sentir completos. A partir de um certo grau de evolução, o indivíduo sabe que aquilo que o faz sentir completo é Deus. Mas Deus primeiro chega como roupa, comida, uma casa, uma companheira, um companheiro, uma viagem. O que te faz sentir completo é a forma como Deus vai chegando até ti. Até que há um dia em que tu dizes a Deus: pronto, já chega, agora eu quero me relacionar contigo diretamente. Mas é preciso ver se com isso nós estamos a frustrar partes importantes da nossa pessoa. Posto isso, o homem tende para Deus e a mulher tende para Deus. Aqui eu acho que estamos de acordo. Só que o homem nasce sobre a terra e a mulher nasce dentro da terra. O que é que isto quer dizer exatamente? A mulher nasce com a terra e traz a terra em si, psicologicamente. Ela é uma extensão da terra. Enquanto que o homem está sobre a terra. A maior parte dos homens tem uma dificuldade enorme em fazer contato com o seu próprio corpo físico. Tem uma dificuldade enorme em descer à terra. Tem uma dificuldade enorme em se libertarem, em sentir o prazer puro e simples de ser físico. Tem uma dificuldade enorme. Os homens vivem nas ideias. Eles estão em busca de Deus, fora deles, no céu. Então, os homens geralmente veem Deus lá em cima, como uma estrela sobre a montanha. E eles pensam: se eu subir a montanha, fico mais próximo de Deus. Quantos morreram pelo caminho? Como? Se eu subir a montanha, se eu for diretor da Rank Xerox, depois dou um saltinho e já estou em Deus. Se eu for diretor da BMW na Áustria, Deus. Se eu for diretor de Deus, chama-se escalada de sucesso. É psicologia masculina, é inteiramente válida. Tirando o facto que é uma ilusão completa, é inteiramente válida. E a mulher é o contrário. A mulher nasce dentro de uma gruta
E mesmo ao lado dessa gruta há uma passagem fininha. Não. Ela nasce dentro de uma gruta e Deus já lá está ao pé dela. Bolas. É completamente diferente. O homem nasce em cima do céu e Deus está longe. Ele tem que fazer uma data de coisas para chegar a Deus. Lembram-se? Ciência, tecnologia, guerra, competição, arrogância, carreira. Os homens... Agora, se vocês disserem, mas eu tenho uma amiga minha que é exatamente isso. Sim, essa amiga, tu é um homem. Lá porque ela entra na mesma casa de banho que tu, não quer dizer que seja uma mulher. Ela é anatomicamente uma mulher, só que eu não estou a falar de anatomia, estou a falar de psicologia. Os homens nascem sob a terra, longe de Deus. As mulheres nascem abaixo da terra, isto é, muito ligadas ao subconsciente e às emoções, e com Deus mesmo ali ao lado. As mulheres nascem com Deus no coração. Os homens nascem com Deus fora deles e longe. É muito mais fácil para as mulheres sentir Deus. Agora, isso não quer dizer que tenham chegado a Deus. O caminho das mulheres é... O facto de vocês sentirem Deus muito próximo não quer dizer que já estejam lá. Então, espera aí, que isto ainda dá mais uma tremenda volta. Eu deveria estar a fazer um seminário. Em vez de... Ok, é assim. As mulheres nascem debaixo da terra com Deus mesmo ao pé. Chama-se a deusa. Então, as mulheres já têm um sentido do sagrado inato. As mulheres abominam o ferir do corpo porque o corpo foi feito pela deusa. Elas sabem o que custa e o amor que está por trás da construção do corpo. Os homens usam o corpo como um suporte heroico para atingir o topo da montanha. Os homens vivem acima da terra, chama-se na mente. As mulheres vivem abaixo da terra, chama-se nas emoções e muito próximos dos instintos. Eu não estou a dizer que as mulheres são mais instintivas que os homens, estou a dizer que as mulheres têm mais familiaridade com a natureza instintiva e os homens têm mais familiaridade inata com a natureza lógica. Isso significa que os homens têm uma história. Estamos a falar de dois animais que têm 1 milhão de anos de Homo sapiens sapiens. Os homens têm uma história que implica eles serem estratégicos, saberem de onde é que é a probabilidade de aparecer a próxima fera. Sabes, isto tudo está inscrito na psique masculina. Mas a mulher tem que proteger a criança que nasce. E ambos, manter a fera à distância e proteger a criança, são uma garantia de continuidade da espécie. Aqui já não estou bem em psicologia, já estou a entrar outra vez em biologia e em comportamento condicionado. Onde eu quero chegar é que as mulheres nascem debaixo da terra, isto é, num mundo que não é verbal, estão ligadas a uma comunicação que não é verbal, sinestésico, intuitivo, instintivo, automático, imediato, emocional. As mulheres nascem no útero do planeta, vivem no útero do planeta e habituam-se ao útero do planeta até que chega um homem e diz assim: como é que é? Vais continuar no útero do planeta para o resto da vida ou vais começar a sair daí, desse círculo? Ou que a mulher responde: e tu vais continuar idioticamente em busca de Deus no topo de uma montanha? Sabes que Deus não está no topo de uma montanha, está dentro de nós. Vem aqui o início do amadurecimento. Os homens chegam às mulheres e fazem um desafio: quando é que sais aí do poço aquático, emocional, histérico? E as mulheres dizem: quando é que tu sais dessa coisa azul esquizoide? Porque os homens, quanto mais sobem, mais esquizofrénicos se tornam. E as mulheres, quanto mais se mantêm no útero, mais histéricas e mais vampirizadas pelas suas próprias emoções se tornam. Tu podes ser comido pelas tuas emoções, caso não tenham reparado. Aliás, é basicamente isso que se resumem as coisas. Ou seja, tu tens este indivíduo que na primeira fase do desenvolvimento psicológico ele está a tentar subir, afastar-se da Terra. Porquê?
Porque abaixo da terra está o útero. E o útero da terra para um homem é o caixão, é a morte. Para a mulher não. Vocês não reparam como as mulheres dão-se muito bem com a morte? As mulheres podem ter uma curiosidade enigmática e esfíngica em relação à morte, mas não têm propriamente o medo e a angústia metafísica que os homens têm. Porquê? Porque uma parte delas sempre esteve na continuidade para além desta vida. As mulheres são naturalmente criaturas sobrenaturais, mágicas, supersticiosas, metafísicas e espiritualmente desenvolvidas. Tudo ao mesmo tempo. Que tal? Tudo ao mesmo tempo. E isso, do ponto de vista psicanalítico, chama-se nascer na gruta. Qual é o grande trabalho de uma mulher? Sair da gruta. Sabem porquê? Porque só depois da mulher sair da gruta, e não é tornar-se homem, é sair da gruta, pôr-se sobre a terra, secar estas águas amnióticas ao sol da razão, da lucidez, da lógica, do pensamento claro, da linguagem, da capacidade de associar ideias, da iniciativa, da guerra. O que é a guerra? Iniciativa, motor de arranque, motor de ignição, autonomia. O grande problema da mulher atrasada é a autonomia. O que é uma mulher atrasada? É uma mulher que fica indefinidamente na gruta amniótica das suas emoções e não consegue secar as águas pantanosas onde nasceu. Psicologicamente, as mulheres nascem num útero e estão a tentar sair dele. Psicologicamente, os homens nascem acima da terra e estão atraídos por uma estrela distante, que é uma estrela apolínea. Não é Deus. É uma espécie de superrealização civilizacional. E o que é que acontece? As mulheres, depois de saírem, de secarem plenamente, um belo dia descobrem outra gruta. E esta outra entrada, para onde elas entram, leva-se, essa sim, finalmente, à gruta onde está a deusa. A grande ilusão das mulheres é acharem que podem fundir-se com a deusa com as condições a priori do nascimento, que é o facto de estarem perto dela. O facto de estar perto da deusa não quer dizer que possas fundir com ela. Porquê? Porque perto e condições para fusão, ou para fusão, isto é, para união, são coisas completamente diferentes. Por exemplo, a tendência histérica, sonambúlica, não verbal, emocional de muitas mulheres só é possível porque estão próximas da deusa. Elas estão tão próximas que dizem, mas vou desenvolver o quê? A linguagem, a iniciativa, a lógica, a razão, a clareza. Não, eu estou aqui próximo dela, da deusa. Sentem-na tão próximo que se dispensam de desenvolver qualidades masculinas. E a deusa não os pode integrar. Não sei se me faço entender. Porque esta deusa que está no interior da terra e o Deus que os homens intuem, no fundo, são o mesmo. E o que se passa com os homens é que eles sobem esta montanha para chegarem lá acima e descobrirem que não havia Deus nenhum aqui. Que eles têm agora que descer a montanha e encontrar Deus dentro deles. E é por isso que as mulheres que já nascem com o divino mais ou menos consciente dentro delas têm muito a ensinar aos homens. E os homens têm algo a ensinar às mulheres, que é: sai da gruta. Eu disse que ia ser muito simples. O que os homens fazem é pegar na mulher e tirá-la do pântano aquático onde as emoções constantemente as puxam para o inconsciente. E trazê-las ao sol e dizer: aqui está, isto é o meu mundo, é o mundo dos homens. O mundo dos homens. É um mundo em que há uma palavra para cada coisa. É um mundo em que nós organizamos e separamos o que faz mal do que faz bem. É um mundo em que nós esclarecemos no mesmo líquido o que é venenoso e o que é nutritivo. Para a mulher, tanto faz, é líquido, é líquido. O que tem é que ser líquido. O mundo dos homens é o mundo do conhecimento, o mundo da mulher é o mundo das emoções. Se a mulher permanecer na gruta, ela não consegue voltar à gruta. E, portanto, não fez o ciclo da mulher. E se o homem subir à montanha e ficar ali, ele vai ser uma espécie de monstro de sucesso e nunca vai conseguir descer a montanha para encontrar
faltam aqui linhas, mas para encontrar o Deus dentro dele. Então, real. É sempre ao nível da Terra. É sempre ao nível da Terra. Não adianta. Se os homens continuarem a subir montanhas em busca de um sucesso radical, vão subir ao topo da montanha e descobrir que, sei lá, o homem chama-se Manuel e chega ao topo da montanha e diz César ou João. Ele, César, mas eu não sou o César, eu sou o Manuel. Eles vão estar sempre a subir montanhas que não são as deles. Que são a que os pais criaram para eles ou que a sociedade criou para eles. Não é a montanha deles. Então, os homens estão em busca de encontrar Deus dentro deles, mas primeiro têm que desistir desta montanha. Acontece que muitas vezes, depois de eles encontrarem o divino dentro deles, surge uma nova montanha. Mas isso é outra coisa. Isso é porque eles encontraram a sua missão e a sua tarefa. Como? Não, têm mesmo que subi-la. Têm mesmo que subi-la. Só que agora estão subindo com Deus ativado no coração. Antes subiram-na porque viam Deus no topo da montanha. Aqui chama-se ambição, aqui chama-se missão. Missão é quando tu sobes a montanha com Deus no coração. Ambição é quando tu sobes a montanha porque achas que Deus está lá em cima. Sentem a diferença? Agora, voltando à mulher, e para terminarmos por hoje. O ser feminino nasce com Deus muito próximo e o ser masculino nasce com Deus muito longe. Ambos são uma ilusão. Só que a sensação de ter Deus próximo, porquê? Porque a mulher nasce antes e depois da linguagem. O homem nasce com a linguagem. A mulher é before and after science. O homem é science. A mulher é antes e depois da história. O homem é história. A mulher está enraizada no passado profundo e no futuro final. Ela tem a síntese do tempo. O que ela não tem é o tempo. O que ela precisa de conquistar é sair desta caverna, afastar-se da deusa, para depois voltar a ela pelo caminho real. Que é sempre dentro da caverna. Sim. Sim. Sempre. 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 Da montanha verdadeira. A mulher nasce com uma deusa verdadeira numa gruta que é falsa. Quer dizer, a gruta é verdadeira, mas é só uma gruta inicial. Então, muitas mulheres sentem que são superiores espiritualmente ao homem, mas estranhamente sentem-se ao mesmo tempo impedidas de se exercerem completamente. Sair, descobrir o mundo acima da terra, secar no sentido de secar aquilo que é venenoso e negativo nas emoções e depois entrar de novo no outro, através dos sentimentos e das emoções, ir ao encontro da deusa, já pelo caminho, digamos, final. Peço desculpa. Dá-se só acontecer em várias encarnações desse ser, ou não? Como feminino. Ou seja, numa só vida. Quando se fala em psicologia, normalmente tende-se a explicar no ciclo que é possível viver uma vida só. Sim, mas pode não. Isso não. Pode não acontecer e tragicamente não acontece. Muitos homens morrem com a cardíaca na montanha. E nem era a montanha verdadeira deles, era uma montanha qualquer. Uma das educações que é necessário fazer aos homens é dizer: sobe a montanha, mas sobe a tua montanha. Mas como é que eu sei qual é a tua montanha? Aí sim. Ou seja, é como se o feminino precisa de sair da gruta amniótica de todas as emoções para, à luz do dia, à luz da razão, à luz da lucidez, à luz da lógica, se quiserem, e à luz da observação lenta, cuidadosa e não ansiosa das coisas. Conseguir distinguir o que é a deusa do que é a medusa. O que é uma serpente dourada do que é uma serpente venenosa. O que é um veneno que cura e o que é um remédio que mata.
Sabes, muitas mães, aquela canjinha de galinha que a mãe faz para o filho, mas se o filho já tem 55 anos e continua todos os dias a telefonar à mãe, a mãe matou-o com a canjinha. Mãe a mais destrói o homem, como vocês sabem, mas isso qualquer mulher já percebeu. Porquê é que os homens precisam de sair juntos? Porque quando os homens estão juntos, a mãe está fora, está longe. E se tu não mantens a mãe a uma distância correta, o pior que pode acontecer a um homem é ele ser absorvido na mesma gruta onde a mulher nasceu. Não sei se me faço entender. É voltar à mãe. O trabalho não é voltar à mãe. O trabalho é sair daquela montanha e vir aqui receber a energia sagrada dentro. Mas não é a mãe inicial. É um batismo. Eu não quero... Quando chegarmos lá, isto vai ser assim tudo muito claro, só que faltam aqui contextos e descrições. A mulher precisa de sair da gruta, secar-se ao sol e voltar à gruta. O homem precisa descer da montanha que não é dele, abrir o coração a Deus e depois encontrar a montanha que é dele. Sentem a diferença? É claro que a segunda gruta para a mulher é uma tremenda montanha, no fundo. No fundo é uma montanha. E a segunda montanha para o homem é uma gruta. É onde ele se encontra com o sagrado e com o feminino também. E portanto o que é que aconteceu? As mulheres foram educadas para se manter indefinidamente na gruta, sem mãos, sem instrumentos, sem liberdade, sem movimento, submissas, e o grande problema arcaico o grande problema é que as forças negativas na Terra conseguiram fazer confundir a mãe divina com a mãe negra. O que é a mãe negra? É aquela força feminina que depois de dar à luz um ser humano, mulher ou homem, quer reabsorvê-lo outra vez. Kali absorve para libertar. Kali é a deusa negra no sentido superior. Não é Kali. É Thanatos. É a morte. A mãe negra é aquela que diz: eu deito à luz e portanto tenho um direito absoluto sobre ti. É o lado feminino universal arcaico que não reconhece o divino transcendente. Nem o divino no sentido superior. É aquele lado feminino em toda a gente, homens e mulheres, que tende para a morte e tende para desistir. Isso é a mãe negra a puxar-te para trás. A dizer, eu vou-te reabsorver antes que atinjas o teu objetivo nesta encarnação. Vou-te abortar. Vou-te abortar, mas não é dentro dela, é fora. A mãe negra prefere destruir-te e entregar-te ao pai. Primeiro nós precisamos de esclarecer tudo de comunicação. Primeiro nós precisamos de esclarecer isto assim, exaustivamente. Eu espero que com o tempo e à medida que o nosso trabalho se consolida e em diálogo com outros indivíduos noutros pontos do mundo, se consiga criar uma leitura abrangente do que é homem. O que é ser masculino. E isso cria condições para um novo diálogo com o feminino. Porque muitos homens, ao descobrirem que esta montanha é falsa, e portanto que a tecnologia está a destruir a Terra, e que a tecnologia está a poluir a Terra, resvalam por ela abaixo e vão parar à gruta passiva da mãe negra. A gruta, quando tu nasces, ela não é negra, ela é divina. Se ficas lá mais tempo do que necessário, começas a ser destruído pela gruta cozy. Sabem, aquelas senhoras aquelas mulheres com 55 anos que nunca casaram, não sabem bem o que é a sexualidade delas e estão ali com cavalinhos a papéis de parede com rosas e que nunca saem de casa dos pais. E aqui que a sexualidade tem de ser vista não como um instrumento de comunicação e de união e o outro aspecto da sexualidade que é o prazer. A sexualidade tem que ser vista, parece-me, como uma metáfora da liberdade da mulher. Muitas mulheres não querem ter mais sexo a torto e direito com todos os homens que lhes apetece. Elas querem é poder fazê-lo se quiserem.
É outra coisa completamente diferente. Não sei se me faço entender. As mulheres querem se sentir livres para depois poderem dizer eu quero aquilo e não aquilo. Antes de se sentirem livres, têm todas as sexualidades confusas dentro da cabeça. Não sei se me faço entender, são múltiplas. É só quando a mulher é livre que ela começa a encontrar o seu caminho. Já agora, o homem também. Então a sexualidade surge como um mecanismo de maturidade psicológica e não o contrário. Não sei se me faço entender. Isto faz sentido? É só quando a mulher é inteiramente livre para fazer realmente o que entender é que ela pode fazer o que sente e o que entende. Conquista a dignidade. Aliás, eu hoje, no próximo encontro, nós vamos falar de disciplina, liberdade e dignidade. Porque são coisas que o mundo tenta impor-nos, mas que se o mundo parar um bocado, vêm naturalmente dentro de nós, mas com o cunho de cada indivíduo. Então, claro que se uma mulher ficar... Porquê é que se tenta controlar as mulheres sexualmente? Porque se elas forem maduras e livres sexualmente, elas vêm para aqui. Claramente para aqui. E se vierem para aqui, mais perto estão de voltar à deusa. Então, quando se manipula as mulheres sexualmente, seja tornando os objetos meramente sexuais, seja ao contrário, que é torná-las impossíveis, como a Virgem Maria, sempre que se divide a mulher desta maneira, está-se a prendê-la nesta gruta, está-se a evitar que ela seja livre de fazer as suas escolhas, e quanto mais tempo passa sem que ela seja livre de fazer as suas escolhas, mais improvável ela é encontrar o segundo caminho para a deusa. Isto é, as mulheres nascem ao pé da deusa, mas têm um vidro invisível que as impede de se unir a essa deusa. Precisam de sair da gruta, viver uma emancipação completa e depois a própria deusa as traz à gruta pelo caminho certo. Deixem-me só... Ok. As mulheres nascem dentro da terra. Dentro da terra. Esta mulher está um bocadinho magra. Assim. Como? Pois. Fazer uma mulher bem primitiva. Ok. As mulheres nascem dentro da terra. E a deusa, a mulher maravilhosa, infinita, linda e perfeita, está aqui mesmo ao lado delas. Mesmo ao lado delas. Esta mulher que todas as mulheres sentem dentro delas está mesmo ali ao lado. A deusa está mesmo ali ao lado. Só que é que os homens nascem com Deus longe. Deus é uma longa viagem. Para a psique feminina, a deusa está mesmo ali ao lado. Já ali ao lado. O trágico é que entre esta mulher real que nasce dentro da gruta, isto é, nasce num mundo de instintos, de sentimentos, de emoções que variam até por questões glandulares, de emoções que variam constantemente, de instabilidade, nasce num mundo pré-verbal e muitas mulheres mantêm-se nesse mundo não verbal das emoções. Quando as emoções se tornam descontroladas, nasce a histeria, que é um dos grandes problemas do feminino. E entre a deusa e esta mulher há um vidro. Ela não entende. É que para os homens não há vidro nenhum. Há a ilusão de que Deus é uma espécie de conquista suprema. Se uma mulher rapidamente trabalhar a sua emancipação, ela está a caminho da deusa e já o fez em vidas anteriores, desenvolveu isso em vidas anteriores. O que acontece é que a mulher, se ela tentar daqui passar diretamente para aqui, dentro da gruta, ela vai ser devorada pela Mãe Negra. Esta deusa, depois de contemplada, tem de ser abandonada. Porquê? Porque o verdadeiro caminho é outro caminho que ela precisa descobrir e que vai dar à Mãe Divina. E esta também é a Mãe Celeste, como vocês imaginam. Se ela tentar permanecer na gruta com medo do mundo e dos homens, com medo da sua sexualidade, da sua capacidade científica, da sua capacidade de autonomia financeira e assim sucessivamente, ela vai ficar indefinidamente aqui a contemplar a deusa, porque a deusa está mesmo ao lado. O grande veneno da mulher é a proximidade que ela tem em relação ao divino. Nunca pensaram nisso?
E é isso que ela tenta vender o tempo todo aos homens. Ah, mas eu já lá estou, porque eu sinto com o meu coração, porque eu sinto... Tu és mental, tu és um materialista. Elas estão sempre a tentar vender o facto de que estão próximas da deusa. Mas isso os homens sabem. Os homens sabem dessas coisas. E se não sabem, telefonem para o 9622773333 e nós... Sim. Ok, o que acontece? A mulher precisa de sair, e tornar-se plena ao sol, não ali na gruta, ao sol. E depois de se tornar plena e madura, é claro que isto é uma metáfora para muitas outras coisas, então ela é naturalmente atraída pela deusa para a gruta, e esta gruta já é tanto uma gruta no interior da terra como é a gruta no topo da montanha. Esta gruta já é topograficamente indefinida, mas é gruta no sentido que é intimista. A espiritualidade feminina é sempre intimista. Então, muitas mulheres ficam neste elo supersticioso, não fazem este percurso ao encontro da deusa. E há bocado falámos da sexualidade feminina como um símbolo e também um território de expressão. Não, eu insisto, não que o feminino em si queira ter 50, 60, 70 experiências íntimas só porque agora pode. Se bem que eu conheço algumas amigas, bom, mas de uma maneira geral, na América Latina é diferente da Europa. Mas se esta liberdade existe, há um momento em que, pelo poder da liberdade, a mulher diz: agora que eu sou livre, eu sei o que quero. Vocês nunca vão sentir o que querem se não forem livres. Têm sempre representações, sonhos, metáforas e lendas. E olha que um desejo ao qual não se pode chegar rapidamente se torna um símbolo e uma lenda. E eu agora falei de sexualidade, então e se falássemos de profissão, ou de finanças, ou de ciência, ou de desporto, ou de inventar sistemas educativos, ou de revolucionar a sociedade. A sociedade, que é esta linha aqui, que não é nem o mundo utópico dos homens, nem o mundo amniótico das mulheres. Não sei se me faço entender. Os homens são utópicos, eles querem subir a montanha para chegar a Deus. Não há lá nenhum Deus no topo da montanha. Deus está na serenidade e simplicidade e humildade do dia a dia, vividos com o coração aberto. E isso vai-te um dia mostrar uma montanha. Porque os homens precisam, como se disse, e eu continuo a insistir nisso, subir montanhas, fazer coisas, expandir. Mas, depois de se encontrarem. Então, esta mulher precisa de sair desta gruta, fazer um percurso diurno, e depois a deusa vem buscá-la. Isso é garantido. Ambos são idealistas. O idealismo dos homens é politizado e o idealismo das mulheres é emocional. Felizmente, até nesta sala, há muitas exceções. Há muitas exceções porque há mulheres que ensinaram durante 30 anos. Uma mulher que dá aulas durante 30 anos já não está aqui de todo. Não sei se me faço entender. Se bem que o universo ciclicamente te traz ou um homem ou um acontecimento para te ajudar a perceber onde é que tu estás. Não sei se me faço entender. Porque há homens que tu já estás a sair da gruta e eles aparecem e dizem assim: não, sair da gruta, nem pensar. E a mulher volta lá para dentro. Porque a ideia é que o feminino não se encontre, porque se o feminino se encontra neste círculo, ele depois vai ter com a deusa. E quando o feminino encontra a deusa, quando uma mulher encontrou a deusa, ela entra numa sala e diz assim: não, eu vou-vos explicar. Vocês vão gastar mais 15 mil euros na construção deste edifício, mas esta árvore com 400 anos não é deitada abaixo, ok? Muito obrigado, até amanhã. E ninguém diz nada. Porquê? Porque foi a deusa que falou. Eu já vi isso em reuniões de arquitetura. Ah, deitamos a árvore abaixo. Não. Mas quanto é que custa não deitar a árvore? 15 mil euros. Então é 15 mil euros. Muito obrigado, Deus. Assim, aquilo é a deusa. Já não é esta aqui, de certeza absoluta. Não sei, esta não tem hipótese nenhuma. Esta começa a dizer: a árvore, mas a árvore. E eles: oh não, lá está mais uma da árvore. Vai ver o Avatar. E
Percebem a ideia? Quando nós chegamos a essa fase de estudar o feminino, o poder feminino é um poder totalmente amoroso, não é arrogante, não se impõe. Aliás, há algum poder que seja arrogante? Há algum poder que se imponha? Só a impotência. Só a impotência é que precisa de ser arrogante. Eu já vi indivíduos do sexo feminino que têm a deusa desenvolvida, isto é, que fizeram este processo e que voltaram aqui. O que é voltar aqui? É que por mais formação académica e liberdade sexual, eu insisto nisso por causa dos modelos do Ocidente, em relação à mulher. Há países em que isso já não é... As africanas estão noutra, se querem saber. Não estão. Depende da tribo e das cidades e da urbanidade ou não urbanidade. Ok. Mas este processo, quando ele é realmente vivido, eu já vi indivíduos do sexo feminino dizem a coisa assim com uma serenidade e com uma calma e com uma potência. Tu sentes a sala mudar assim, pau, em reuniões profissionais. E tu sabes, foi a deusa que falou, portanto ninguém diz nada. Elas estão-se a impor. Não, aquilo nem vem do ego delas. Ou seja, neste retorno, a mulher depois volta a descobrir valores da gruta, como a culinária, como desenvolver certos dons, como a intuição, como ela volta a descobrir, eu disse a culinária, ela volta a descobrir uma série de valores aqui. Só que quando ela descobre estes valores de novo, já é com a deusa, pela deusa, ao lado dela. Ela aqui não tem hipóteses. Este vidro... Ok. Só que nós vamos voltar a usar nós vamos voltar a falar nisto em detalhe, porque não foi suficiente. Eu sinto que não foi suficientemente claro. A noção de que o homem nasce com os pés no chão a ver um Deus azul longínquo e vai sacrificando tudo, o corpo, as emoções, os sentimentos, a fraternidade, para chegar ao topo, para agradar a Deus, a ambição a Deus que não é Deus. É o que ele pensa que é Deus. É o que o motiva. Nós temos há bocado que Deus, não o Deus real, mas os seus reflexos, e o reflexo de Deus é uma coisa demoníaca, os seus reflexos são o que nos põe em movimento, homens e mulheres. Sim. É demoníaco no sentido grego de algo que se opõe a Deus realmente. Uma representação de Deus, se for excessiva, é o Eldorado do Pissarro e dos espanhóis. Quando nós desejamos uma coisa muito intensamente ao ponto de curvarmos toda a nossa personalidade numa única direção, e se isso é falso, aquilo que nós desejamos é falso, e se o indivíduo tornou-se obsessivo em relação a esse desejo, podemos dizer que esse objeto de desejo é demoníaco. Não sei se me faço entender. Então, quando na Idade Média, quando as instituições católicas começaram a queimar fitoterapeutas na fogueira, para ser simples e rápido, quando toda a gente que fazia medicina natural e tinha outras práticas de ligação à terra, lá está, a Deus e a gruta, a Igreja Católica sentiu-se no direito de matar milhares e milhares de pessoas em contemplação de um Deus. Esse Deus que a Igreja contemplava não pode ser o Deus real. Logo é uma representação desse Deus real. E aquilo que mais facilmente mobiliza um ser humano é Deus. E aquilo que mais facilmente mobiliza um ser humano negativamente é uma imagem de Deus. Falta de conhecimento. Falta de amor. O Nietzsche dizia para nós não desenvolvermos com um Deus que não saiba dançar. Nunca adorem um Deus que não saiba dançar. Isso é uma frase de Nietzsche. O que ele está a dizer é: esse Deus magnífico tem que ter um corpo de mulher,
porque se não tiver esse corpo de mulher, o coração está em risco. É que nós geralmente pensamos que subir a montanha rumo ao infinito azul sempre implica levar o coração connosco. De facto, digamos, numa visão integral sempre implicaria, mas o que nós vemos é que a meio da montanha as pessoas enlouquecem. Perdem o coração, perdem o sentido da proporção, perdem o sentido do equilíbrio e começam a extravasar. E então, se estão em busca de Deus, acontecem coisas graves. O que é que eu quero dizer com isto? É muito difícil unificar um ser humano. Quer dizer, pegarem todas as forças que nós somos constituídos e apontá-las todas na mesma direção. Uma das poucas coisas que faz isso instantaneamente é a ideia de Deus. E Deus, Ele próprio também. Mas agora estou na ideia de Deus. A ideia de Deus é uma coisa perigosíssima. Deus não. A ideia de Deus é. Estou a ser muito complexo nisto. A ideia de Deus mata. Mata milhões de pessoas. Neste momento estão a morrer milhares de pessoas por causa de ideias de Deus. Não de Deus. Neste momento agora. E aí a ideia de Deus, a sombra, torna-se demoníaca. Não sei se me fiz entender agora. Obrigado. André, até breve. Ok, nós vamos terminar. Paula? 3 horas e 10 minutos de encontro. Ok. São 3h10 da manhã? Estamos há 3 horas aqui. Montanha é algo que os homens têm que transmutar para encontrarem a verdadeira montanha. E reparem, o que é o motivador dos heróis, dos líderes e dos homens em geral? É uma ideia muito antiga de glória. Lembram-se da glória? Não é a glória que trabalha na pastelaria ali na Costa da Caparica. A glória que enlouqueceu o Pissarro. A glória que mexia com o Van Gogh. Sabem o que é que envenena um artista? Quando ele começa a ficar famoso. Essa é a grande crise. A vaidade feminina é muito mais serena e visível do que o problema do orgulho e da glória masculinos. Esta montanha tem que ser transmutada para que a verdadeira montanha apareça. Esta gruta tem que ser transmutada para que a verdadeira gruta da verdadeira deusa apareça. Isto faz sentido. Pronto, são as bases da psicologia masculina e feminina aplicada à espiritualidade.